São discussões que a gente tem que ter e realmente nortear, nós que somos juristas da área, nortear essa questão junto aos tribunais para que isso não possa ser desvirtuado com essas lacunas que a lei estabelece. Assim como na lei de multipropriedade, a gente tem muitas lacunas na lei que vão ser preenchidas pelo Poder Judiciário. Talvez a mais famosa delas, que o pessoal brinca que é a pergunta de $1 milhão, que é o seguinte: se aplica a lei aos contratos anteriores à lei ou não? A gente já tem decisões, sentenças de magistrados que aplicaram e a gente tem artigos e opiniões e até decisões de juristas famosos falando que não pode se aplicar, a lei não retroage ao tempo. A gente tem argumentos e muito bons argumentos para os dois lados, mas eu queria até deixar essa discussão à parte, porque ela é realmente a discussão talvez mais tendenciosa, mas a gente tem mais uma infinidade de discussões. O professor Merlin Chalub, que é de casa aqui da DIT, ele escreveu um artigo para o Valor Econômico e ele critica, por exemplo, no distrato onde não há o patrimônio de afetação, a devolução se dar em 180 dias. Porque se eu quero exatamente proteger o empreendimento, eu estaria tirando o dinheiro de receita do empreendimento para devolver, às vezes, dentro da construção. Ele elogia, sim, e eu concordo muito com ele, no caso do patrimônio de afetação, onde a devolução, independente do percentual, um é 50%, o outro é 25%, mas a devolução para o cliente comprador, no caso de uma rescisão contratual, só se dará 30 dias após o habite, quer dizer, o empreendimento já foi salvo. Então ele fala o seguinte: por que nos casos de não patrimônio de afetação, por que o tempo não é o mesmo? Então é uma situação. Outra questão: o patrimônio de afetação estabelece que a devolução se dará em 30 dias após o habite. E quando a venda se dá após o habite? Porque muitas vezes os empreendimentos têm unidades em estoque. Aí ela já não se aplicaria mais essa lei, já que seria uma venda de um empreendimento pronto. São discussões que a gente tem que ter e realmente nortear, nós que somos juristas da área, nortear essa questão junto aos tribunais para que isso não possa ser desvirtuado com essas lacunas que a lei estabelece. Mas, no geral, eu julgo que a lei foi muito importante, ela veio a chancelar uma necessidade do mercado. Eu quero até corrigir, porque eu entendo que o mercado não necessitava obrigatoriamente de uma lei. Eu entendo que a jurisprudência consolidada ao longo do tempo, mais a lei de incorporações, mais a lei de loteamento, que a gente sempre fala sobre o viés da incorporação. A gente esquece que essa lei também altera significativamente a parte de loteamentos, a 6766. Já eram suficientes para estabelecer como deveria ser feito rescisões contratuais, tempo de devolução, entre outras nuances sobre a matéria. Porém, isso foi, ao longo dos últimos anos, muito desvirtuado a partir da súmula 543 do STJ. Os nossos magistrados, e eu falo isso para qualquer juiz e desembargador e ministro, passaram a aplicar a súmula de forma errada. Por exemplo, a súmula fala que ela só será aplicada em promessa de compra e venda. Promessa de compra e venda. As duas primeiras linhas da súmula traz uma discussão imensa, porque ela fala assim: promessa de compra e venda atinentes ao Código de Defesa do Consumidor. Eu trago uma discussão onde até que ponto existe consumidor e até que ponto existe investidor, e aí eu não teria essa proteção do contrato. Então, assim, são situações tão gritantes que aconteceram nos últimos anos que sim, a lei se fez necessária, independente se fosse realmente assim como foi uma lei, uma súmula, um decreto, como se cogitou, mas eu acho que a lei, uma legislação ordinária, nacional, de regulamentação nacional, federal, né, uma lei federal, ela traz sim uma sensação de segurança para o mercado. E mais do que isso, ela fortifica a sensação de segurança jurídica, que é o que estava faltando nesse mercado empresarial imobiliário.